Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e o assunto da aula de hoje é ideia de fração. Nessa aula você vai compreender a composição de uma fração, o que ele é, o que ele representa, certo? Então vamos lá para algumas características de uma fração. A fração ela serve para representar a parte de um todo, de um inteiro. Quando eu falo todo inteiro, eu posso estar falando de uma pizza que está lá dividida em algumas partes. Eu posso falar de uma barra de chocolate, de um polígono que está dividido em partes. Mas quando eu falo em partes, eu digo que essas partes precisam ser de tamanhos iguais para representar uma fração. E um outro detalhe importante que eu já falei em alguns vídeos nossos é que fração é uma divisão. Esse é um ponto importante. Não acho que fração está aí na matemática de maneira bem solta, não. Ela serve para representar uma divisão. Por que uma divisão? Se ela representa parte de um todo, para representar a parte, essa parte foi dividida nesse todo. Então, ela é uma divisão. Então, vamos compreender aqui a composição de uma fração. A fração, ela tem o seu numerador, que é o número que vai ficar em cima, que justamente representa a parte selecionada, que vai depender do enunciado. Quantas fatias de pizza Juliana comeu? Quantas barrinhas de chocolate Fábio comeu? Então, ela representa a parte que foi consumida, a parte do quesito, a divisão, a parte que foi considerada. E nós temos o denominador, que é o número de baixo, você precisa diferenciar isso, que representa o total de divisões de um todo. Então, vamos lá, tá confuso. Vamos lá para uma ideia prática. Você tem uma barra de chocolate e ela foi dividida ali em 12 pedaços. Pronto, a quantidade total de divisões. Essa barra de chocolate foi dividida em quantos pedaços? 12. Então, ele é o seu denominador. Vocês precisam ter aí na cabecinha de vocês o que é numerador e o que é denominador. Denominador sempre será o número que ficará embaixo e mostra a divisão do todo. Quantas partes foi dividido o todo. E o numerador é o número que vai ficar em cima e é a parte considerada, que vai depender do enunciado. Quantas barrinhas de chocolate Juliana comeu, quantas fatias de pizza Fábio comeu. A parte a ser considerada, a parte a ser estudada, certinho? Conseguiu me entender até aí? Então, vamos lá. Trouxe aqui um exemplo de uma pizza, certo? Essa pizza é uma representação de uma fração, de uma divisão. Por quê? Porque uma pizza ela é dividida em fatias iguais. Então, vamos lá responder algumas questões e você vai ver que a fração aí se encaixa certinho para representar certos enunciados. Bom, em quantas partes a pizza foi dividida? Então, em quantas fatias essa pizza foi dividida? Nós temos aqui uma pizza, então vamos contar quantas fatias essa pizza tem. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatias. Então, ela foi dividida em 8 partes. 8 partes iguais, certo? Tudo bem aí, tranquilo. Então, ela seria uma pizza grande, né? Que é dividida em 8 partes. Vamos lá para o segundo quesito. Que fração representa a unidade, o inteiro, a pizza toda? Mas eu posso representar o inteiro em forma de fração? Sim, eu vou mostrar para você que isso é possível. Então, vamos lá. O inteiro, lembra que eu falei que o denominador, você sempre deixa a quantidade total de divisões? Então, vamos lá marcar a quantidade total de divisões. A fração, ela é marcada por um traço, não é isso? Embaixo vai ficar o denominador, que significa a quantidade total de divisões, a quantidade total de partes. Então, essa pizza foi dividida em quantas partes? 8 partes.
eu quero representar a unidade, o inteiro, a pizza toda. Se eu quero representar a pizza toda, o meu numerador também será a quantidade total de fatias, que são 8. Então, a pizza toda é representada por essa fração aqui, 8 sobre 8. De uma fração de 8 fatias, vamos dizer, uma dada situação. Juliane comeu uma pizza de 8 fatias inteira. Que fração representa a parte que Juliane comeu? Então, de 8 fatias, ela comeu 8. Isso aqui significa que ela comeu a pizza inteira. Vocês lembram que eu disse que fração é uma divisão? Vamos ver se de fato essa fração aqui se transforma no todo em uma unidade. Então, vamos lá. 8 dividido por 8 é igual a 1. Quando a sua divisão da parte inteira for igual a 1, significa que você está representando o todo, o objeto todo, que no nosso caso aqui é a pizza, certo? Então, eu fiz 8 dividido por 8, eu pego o numerador e divido o denominador, que deu 1. Dessa forma, a gente representa a unidade, a pizza inteira, em forma de fração. Coloque na situação de uma pizza de 8 fatias, Juliane comeu 8, a parte considerada. Quantas fatias Juliane comeu? 8. Representando isso em forma de fração, ela comeu uma pizza inteira sozinha. Então, vamos lá para o terceiro quesito. Cada parte representa que fração do inteiro? Cada parte, cada fatia. Isso aqui é uma parte, 2 partes, outra parte aqui. Então, vamos representar quanto cada fatia dessa pizza representa em meio a essa pizza inteira. Primeiro, nós vamos marcar aqui o nosso denominador. O nosso denominador é a quantidade total de divisões. Em quantos pedaços essa pizza foi dividida? Em 8 pedaços. Então, vamos colocar lá. E cada parte, ou seja, uma única parte, representa aqui inteiros. Eu estou considerando o quê? O meu numerador é a parte considerada. A parte considerada aqui é cada parte. Cada parte é igual a um pedaço. Então, 1/8. É a forma de leitura que nós vamos aprender no próximo vídeo. Então, cada parte da pizza representa 1/8 da pizza. De 8 pedaços, nós temos aqui 1. Foi considerado apenas um pedaço, certo? Fica entendido isso aí. O denominador representa o todo do inteiro. E o numerador, a parte considerada, que depende do enunciado, certo? Pode ser a fração que alguém comeu, a fração que foi perdida ou que foi ganha, certo? Vamos lá. Vamos para o quesito D. Karina comeu 3 pedaços de pizza. Que fração representa a parte que ela comeu? Observe aí. Então, vamos lá. Vamos marcar o todo, que é o denominador. Você precisa identificar, gravar, entender o que é o denominador e o numerador. Nós vamos, então, marcar o todo, que é o nosso denominador. Quantas partes o nosso objeto em estudo foi dividido? Nosso objeto em estudo aqui é a pizza. Então, vamos marcar quantas fatias ao total? Nós temos que 8. De 8 fatias, Karina comeu 3 pedaços. Que fração representa a parte que ela comeu? Então, de 8, Karina comeu 3, que é a parte considerada na questão, certo? Que depende do enunciado, que é o nosso numerador. Então, de 8 pedaços de pizza, Karina comeu 3. Então, tá sendo considerado aqui 3/8 da pizza. Ok? Tudo tranquilo aí? Vamos agora para a letra E.
Observe como a fração serve aí para indicar pedaços da pizza, partes de um todo. O que é o todo? A pizza. Para isso que a fração se encaixa. Vamos para a letra E. Que fração representa a parte que sobra da pizza? Bom, então vamos marcar aqui o nosso denominador que nós já conhecemos, que é a parte do todo que está dividida em 8 partes. Vamos agora descobrir o numerador que representa a parte que sobra da pizza. Ué, se tem 8 pedaços, Karina comeu 3, quantos pedaços sobraram? Vamos para lá. Karina comeu 1, 2, 3. Ela comeu esses 3 pedaços aqui. Quantos pedaços sobraram? 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Então, que fração representa a parte que sobra da pizza? 5 oitavos. Então, ela comeu 3 fatias de 8 fatias e sobra 5 fatias de 8 fatias. Dessa forma, a gente consegue representar. Você sempre vai utilizar aí as operações para te auxiliar. Nesse caso aqui, utilizamos a adição, a subtração e o raciocínio da contagem e a observação do todo da unidade, ok? Vamos, então, para o nosso segundo exemplo aqui. Lembra que eu falei que você pode dividir um inteiro, que pode ser uma barra de chocolate, uma pizza ou até mesmo polígonos? Então, eu trouxe aqui alguns polígonos e corpos redondos para a gente conseguir identificar a fração. A gente marcar aí as frações nessas figuras geométricas, ok? Então, vamos lá. Observe as figuras abaixo e escreva a fração que representa a parte colorida de cada um. Observe, nós vamos representar a parte colorida. Então, a parte colorida é a parte considerada que será o nosso numerador. Vamos lá, vamos para o nosso primeiro quesito. Nós vamos identificar, a primeira coisa que vocês precisam fazer é identificar o todo, em quantas partes essa figura aqui foi dividida. Ela foi dividida em quantas partes? Em 1, 2, 3, em 3 partes. E agora nós vamos identificar a parte colorida, a parte a ser considerada. Quantas partes aqui, quantos quadradinhos aqui foram coloridos? Um quadradinho, então, 1/3. E dessa forma, nós marcamos, nós identificamos a fração que representa essa figura aqui. Vamos para a próxima figura. O primeiro passo que você precisa identificar é o todo. Qual é o todo? Quantas partes ela foi dividida? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, nós identificamos aqui o todo, que é o nosso denominador. Em 8 partes essa figura foi dividida. Mas quantas partes aí foram coloridas? Então, nós vamos contar. 1, 2, 3. 3 partes. Então, 3 oitavos. Certo? Não se preocupe com a leitura agora não, que o próximo vídeo tratará somente da leitura de frações. Se preocupe na representação da fração. Então, vamos analisar aqui agora essa figura geométrica. Vamos identificar. O primeiro passo que nós precisamos fazer é identificar em quantas partes o todo foi dividido. Então, vamos lá. Que é o nosso denominador. Em quantas partes essa figura foi dividida? 1, 2, 3, 4. Em 4 partes. E qual é a parte a ser considerada? A parte colorida. Presta atenção no enunciado. Sempre. Então, quantas partes aqui foram coloridas? 1, 2, 3. Observe que em todos os casos, eles foram divididos em partes iguais. É o ponto importante da fração. A fração ela só consegue representar partes iguais de um todo. Esse tem o mesmo tamanho desse, o mesmo tamanho desse, o mesmo tamanho desse. Ok? Então, vamos para a nossa próxima figura. Nós temos aqui, e vamos identificar o que primeiro?
O todo, exatamente. Quantas partes a figura foi dividida ao todo. Então, vamos, que é o nosso denominador. Nosso denominador, então, foi dividido em 1, 2, 3, 4. Vamos agora para a parte considerada. A parte considerada aqui está querendo saber o quê? A parte colorida, certo? Então, quantas partes aqui foram coloridas? Uma única parte. Ok? Dessa forma, nós representamos as figuras em frações. A fração representa a parte de um todo. A parte de um todo. A parte de um todo. Ok? Eu estou representando essas parcelas aqui, ó. Certo? Vamos, então, para a terceira questão. Vamos trazer para algo mais prático do nosso dia a dia. Leia e responda. Que fração do dia corresponde a 7 horas? Professor, o que é isso? Como assim eu vou descobrir que fração do dia representa 7 horas? Lembra que eu falei que primeiro você analisa o todo? Vamos aqui colocar o nosso traço, que representa a nossa fração, que representa a nossa divisão. Então, vamos lá. Que fração do dia corresponde a 7 horas? Vamos identificar o todo. O dia tem quantas horas? Lembra lá em medidas de tempo que nós estudamos, a divisão, as variáveis do tempo? Então, vamos lá. O dia tem 24 horas, que é o nosso todo. E qual é a parte aqui a ser considerada? Qual é a parte que ele quer saber? 7 horas, não é isso? Então, 7 horas é a parte a ser considerada, que é o nosso numerador. Então, que fração do dia corresponde a 7 horas? 7/24 é o que corresponde aí 7 horas do dia, ok? Fácil, não é? Você precisa identificar. Lembra que aqui eu falei, identifica primeiro o todo para depois a parte a ser considerada a depender do enunciado. O enunciado aqui traz horas, não é isso? Então, vamos lá. Que fração do alfabeto corresponde 11 letras? Então, a primeira coisa a se fazer é identificar o todo. Vamos botar aqui o nosso traço da divisão da fração, que indica que é uma fração. Então, vamos identificar o todo. Que fração do alfabeto? Quantas letras ao todo tem um alfabeto? 26 letras. E ele quer saber a fração que corresponde 11 letras, a parte a ser considerada, que no caso é o nosso numerador. Então, 11/26 corresponde a 11 letras do alfabeto, ok? Entenderam? Nós tiramos a fração, uma parte do alfabeto e representamos. E é dessa forma que você tem aí a ideia da fração. De um todo, você tira uma parte e consegue representar isso sim matematicamente. É dessa forma aí. Um beijo. Tchau, tchau.